Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Torres, sou professor titular do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG e hoje nós vamos falar sobre dinâmica de robôs no contexto do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMG. Eu vou apresentar para vocês o nosso curso, qual a motivação para estudar esse assunto e quais os nossos principais objetivos. Nesse primeiro vídeo introdutório, nós vamos então nos concentrar em algumas definições básicas para a gente entender os nossos objetivos, né, no estudo de dinâmica de robôs. A gente pode considerar que um robô é um dispositivo que é reprogramável, multifuncional, né, projetado para mover materiais, ferramentas ou dispositivos especializados, da maneira como está colocado aí nessa definição do Instituto de Robótica da América, uma possível definição de muitas, né? Entretanto, vocês vão notar que nessa definição a gente tem quase que uma restrição, né, a, a um tipo específico de robô, que são os robôs manipuladores, como esse que está mostrado aqui. Esse é um robô manipulador fabricado pela empresa Comal, que inclusive se encontra no laboratório de graduação da UFMG, um laboratório de robótica, né, e a gente até poderia utilizá-lo para fazer alguns experimentos. No atual contexto, isso fica difícil, né, devido à pandemia de Covid-19 que nós estamos enfrentando. Muito bem. Para nós vamos adotar uma definição um pouco mais ampla do que vem a ser um robô. Consideraremos, né, que um robô é um sistema integrado, na verdade, formado por uma parte mecânica e uma parte eletrônica e uma parte também de energização, vamos dizer assim, ou de potência do robô. Então a gente vai dizer que é um sistema integrado composto por mecanismos, sensores e processadores, né? Claro que para tudo isso funcionar precisa de uma fonte de energia, que é reprogramável e funcional. Multifuncional, na verdade, há mais de uma função para esse mecanismo robótico. E ele é projetado não apenas para mover materiais e ferramentas, mas também projetado para mover a si mesmo, dependendo do tipo de robô, como a gente vai ver à frente. Então aqui eu estou mostrando alguns robôs que foram desenvolvidos, né, na UFMG. Então a gente tem aqui, por exemplo, um robô que foi desenvolvido no laboratório de visão computacional do Departamento de Ciência da Computação. Ele aproveitou um robô, essa base aqui é um robô que limpa o chão, que varre o chão, né, da empresa iRobot, se não me engano o nome da empresa, ou pelo menos o nome do robô. E em cima dele foi colocado aqui um braço manipulador, e tudo isso está sendo controlado por um computador, pequeno laptop, um pequeno notebook que foi ali colocado, né? Na UFMG também nós já desenvolvemos um carro autônomo, da UFMG, né? Inclusive a sigla é CADU, né? Esse carro autônomo ele conta com câmeras para monitorar o ambiente e há outros sensores também que aqui não estão mostrados, mas sensores de ultrassom, enfim. O carro no momento é uma plataforma robótica com direção autônoma, com aceleração, frenagem, e capaz de, inclusive, se desviar de obstáculos. Foi um dos trabalhos desenvolvidos utilizando esse carro autônomo da UFMG. Na UFMG nós já desenvolvemos alguns veículos aéreos não tripulados, e aqui eu estou mostrando só um deles, que nós chamamos de AQVS, ou Aeromodelo que Voa Sozinho. É uma plataforma que de fato é um aeromodelo do tipo planador, que é lançado com as mãos, e a ele foi adicionada uma motorização elétrica, acho que não vai dar para ver aqui, mas tem uma pequena hélice ligada a um motor elétrico. Essa é uma aeronave de asas fixas, né? E a gente também já trabalhou nesse contexto de aeromodelos, né?
com aeromodelos do tipo helicóptero, que são esses aqui colocados. Esse aqui, né, que eu estou mostrando agora. E a gente costuma chamar de uma aeronave de asas rotativas, porque tanto o rotor principal quanto o rotor de cauda são, na verdade, superfícies aerodinâmicas que, ao se moverem em relação, né, à atmosfera parada, produzem força de sustentação. É muito parecido com o que acontece aqui na aeronave de asas fixas também. Então vejam que esses são exemplos de robôs móveis, né? Robôs que todos os seus pontos podem ser levados de uma posição a outra no mundo, né? Então isso é mais geral do que considerar apenas um manipulador robótico, que seria um robô que uma parte dele está fixa no mundo, a base dele está fixa no mundo, né? Em robótica é usual a gente se preocupar com dois aspectos que são a cinemática, perdão, que eu marquei aqui, a cinemática do mecanismo e a dinâmica do mecanismo, né? E essa disciplina, dinâmica de robôs, é uma disciplina, então, em que nós vamos nos preocupar com os aspectos dinâmicos. Em relação aos aspectos cinemáticos, talvez vocês se lembrem de um curso de mecânica fundamental ou algum curso similar a esse, que a mecânica, de fato, pode ser dividida nessas duas grandes áreas, cinemática e dinâmica. Na cinemática, a gente está preocupado em relacionar as posições e as velocidades dos pontos materiais dos sistemas mecânicos, né? Então, qual a relação entre a posição e a velocidade? A velocidade é a derivada da posição e a gente precisa descrever como é que as diferentes partes de um mecanismo se movimentam olhando para essa relação entre posição e velocidade. Nós não nos preocupamos, no contexto cinemática, com forças e torques. Já no contexto de dinâmica, é exatamente o contrário. Contrário não, na verdade é um complemento. A gente precisa se preocupar com as acelerações que são resultado das forças e dos torques aplicados aos robôs, né? Então, algumas coisas de cinemática que são pré-requisito para a gente estudar a dinâmica de robôs é conhecer, saber, né, o que é um espaço de configuração, o que são graus de liberdade de um robô, como é que a gente trabalha com referenciais, com vários referenciais quando a gente está descrevendo o modelo matemático de um robô, o que são mapas de cinemática direta e qual a importância das matrizes jacobianas desses mapas de cinemática direta. Então esse é um assunto que, em geral, é coberto num curso de cinemática de robôs. Nesse curso de dinâmica de robôs, a gente vai fazer uma breve revisão desses conceitos, né, para que a gente consiga já iniciar trabalhando com a relação entre as forças e as acelerações, mas já com todo esse background. A nossa motivação para estudar dinâmica de robôs é que, apesar de os mecanismos robóticos em geral serem projetados para que eles se movimentem com bastante precisão, né, e de forma que, em geral, às vezes apenas uma descrição cinemática do mecanismo é suficiente, a verdade é que para a gente conseguir mover o mecanismo, o que realmente a gente precisa impor são forças e torques, né? Então, tanto para a gente fazer simulações computacionais precisas de como é que o mecanismo robótico vai se comportar, quanto para projetar controladores chamados aqui de baixo nível, né, que são controladores que nos ajudam a alcançar velocidades desejadas para o mecanismo, a gente precisa considerar as forças e os torques, as massas, os momentos de inércia, os produtos de inércia de cada uma das partes componentes do robô. E, portanto, a gente precisa considerar a dinâmica, não podemos nos restringir à cinemática, né? Isso é ainda mais verdadeiro quando a gente está trabalhando com robôs que têm forças e torques limitados, ou seja, quaisquer robôs na prática, né, vão ter forças máximas e torques máximos possíveis. Então, há um limite para a forma como o robô pode se movimentar.
Esse limite ele é alcançado principalmente quando a gente trabalha com altas velocidades e robôs com massa não desprezível, né? Ou seja, em relação, né, à força que a gente pode aplicar, o que faz com que a gente tenha acelerações limitadas, né? E uma outra coisa muito interessante, uma grande motivação para a gente estudar a dinâmica de robôs, é que quando a gente estuda a dinâmica de mecanismos robóticos, de verdade a gente está estudando como é que os sistemas mecânicos podem ser modelados. Nós vamos ver que esses sistemas pertencem a uma classe bastante ampla de sistemas dinâmicos, chamados de sistemas de Euler-Lagrange. E dentro dessa classe, nós temos automóveis, submarinos, barcos, navios, aeronaves, sejam de asa rotativa, né, como eu já falei, helicópteros, ou de asa fixa, aeroplanos, robôs com pernas, robôs com rodas, enfim, e os próprios manipuladores robóticos, é claro. Então, é uma classe, na verdade, muito ampla. Então, aprendendo a modelar sistemas robóticos do ponto de vista dinâmico, de fato a gente consegue também aprender a modelar todos esses sistemas que estão dentro dessa classe muito mais ampla, né, de sistemas mecânicos, e eu diria que os sistemas mecânicos ainda estão dentro de uma classe maior ainda, que são os sistemas de Euler-Lagrange, né? Os nossos objetivos, portanto, né, são os seguintes. A gente quer saber como modelar dinamicamente um mecanismo robótico usando algumas abordagens. A abordagem mais importante, que nós vamos gastar mais tempo nela, é a abordagem de Euler-Lagrange. Vamos gastar mais tempo nela porque ela é uma abordagem pouco vista na graduação, né? Então, nessa disciplina de pós-graduação, a gente vai, pelo menos para o típico público-alvo que nós temos no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMG, que são engenheiros oriundos dos cursos de Engenharia de Controle e Automação, de Engenharia Mecânica, de Engenharia Elétrica. A abordagem de Euler-Lagrange ela não é muito enfatizada na graduação. Então a gente vai... E ela é muito importante, vocês vão ver, né? E muito interessante e um conhecimento muito, por que não dizer, bonito, porque mostra algumas outras coisas muito interessantes sobre a natureza, né, sobre a física. A outra abordagem que nós vamos cobrir é a abordagem de Newton-Euler. Essa é uma abordagem que basicamente vocês já devem ter estudado nos seus cursos de graduação, nos seus cursos de mecânica fundamental. Mas aqui o que é interessante é saber como aplicá-la a mecanismos robóticos, que são sistemas mecânicos compostos por um número grande de partes interligadas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem de robôs aéreos, como é que a gente faz o modelo de um veículo aéreo não tripulado, né, um Unmanned Aerial Vehicle, né, UAV, ou VANT, veículo aéreo não tripulado, né, VANT, e atualmente as pessoas dizem drone, né, é uma outra palavra possível. A gente vai falar um pouquinho sobre a modelagem desse tipo de sistema também. Nós vamos falar sobre como incorporar um tipo de restrição de movimento chamado de restrição não holonômica, que é uma coisa muito importante em robótica. Basicamente, são restrições que impedem que um mecanismo robótico possa exibir quaisquer velocidades desejadas, mas somente aquelas que são permitidas, né? Isso acontece, por exemplo, com um carro, quando a gente está dirigindo um carro e a gente quer estacionar o carro numa vaga. O carro não pode se deslocar lateralmente imediatamente, né? A gente só pode ir para frente ou para trás e girando o volante. Então eu tenho um conjunto de velocidades que não são todas as velocidades possíveis que um ponto no plano, né? Imagina um carro no estacionamento plano, poderia fazer, como se deslocar lateralmente, né? Então esse tipo de restrição de velocidades possíveis, é o que a gente chama de restrição não holonômica. Mas a gente vai detalhar isso mais à frente depois. Nós vamos falar muito rapidamente de estratégias, de uma introdução, na verdade, por isso rapidamente, né, de estratégias de controle de robôs. Isso é interessante para vocês entenderem que os modelos que nós vamos obter para os robôs
associados a eles, a gente vai ter algumas estratégias de controle que são rapidamente vinculadas, associadas. A gente vê assim, nossa, esse modelo aqui casa muito bem com uma determinada estratégia de controle. Finalmente, né, a gente vai adotar como principal livro da disciplina esse livro aqui do Spong, do Hutchinson e Vidyasagar, que é o Robot Modeling and Control. Esse vai ser a nossa principal referência, mas há muitos livros excelentes na área de robótica, né? E aqui um deles é esse livro aqui, que é muito bom mesmo, o livro do Bruno Siciliano, do Ciavico, Villani e Oriolo. São pesquisadores muito famosos da área de robótica e o livro é excelente, então recomendo fortemente. Um livro que é mais voltado para aspectos matemáticos da modelagem de robôs, principalmente com uma ênfase em manipulação robótica, é esse livro aqui do Murray, Lee e Sastry, que é também um livro muito bom, apesar de ser de 1994, é ainda um livro muito bom. Bom, é isso, pessoal. Então espero que a gente tenha aí um curso bastante produtivo. Um abraço e até o próximo vídeo.